Você sabia que em O Livro de Eli, a primeira fala do filme só acontece depois de quase 8 minutos. Logo no começo, quando Eli encontra um grupo de bandidos, um deles percebe que ele carrega uma arma. O líder do grupo comenta que ela não está carregada e diz que nunca está. Essa cena faz referência a Mad Max, em que Max usava uma espingarda descarregada para intimidar seus inimigos. Quando Eli é preso por Carnegie e se senta na sala onde ele está encarcerado, é possível ver um pôster do filme O Menino e Seu Cachorro, de 1975. Esse filme é considerado um dos primeiros filmes pós-apocalípticos da história e serviu de inspiração para diversas obras distópicas, incluindo filmes e videogames. O filme nunca afirma diretamente que o apocalipse aconteceu por causa de uma guerra nuclear. O roteirista preferiu deixar pistas sutis ao longo da narrativa. Entre elas estão as cinzas caindo como neve logo no início, as enormes crateras de bombas espalhadas pelo cenário e o fato de todos usarem óculos escuros ao sair para fora, por causa da radiação ultravioleta intensa, provocada pelo enfraquecimento da camada de ozônio após explosões nucleares. Em certo momento, ele pergunta a Cláudia se ela ficou cega por causa do clarão ou pelo sol depois do evento. As mãos dos canibais tremem porque eles sofrem de curu, uma doença rara relacionada à doença de Creutzfeldt-Jakob, causada pelo consumo de cérebros ou medulas humanas. Um dos primeiros sintomas é o tremor involuntário dos membros, o que explica por que vários personagens observam as mãos de Eli ao longo do filme. Quando Eli encontra um grupo de saqueadores na estrada, ao fundo aparece um túnel com a inscrição 14:6 em destaque. Por se tratar de um filme pós-apocalíptico, essa referência remete ao livro bíblico do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, um anjo leva a mensagem eterna a todos os povos da terra. Pouco antes de enfrentar os homens de Carnegie no bar, ele recita um trecho bíblico: "Maldita é a terra por nossa causa. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. Do pó viemos e ao pó voltaremos." Esse discurso é retirado de Gênesis, capítulo 3, versículos 18 e 19, quando Deus expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden. Para interpretar o personagem, Denzel Washington perdeu cerca de 23 quilos e realizou pessoalmente todas as cenas de luta corporal, sem o uso de dublês. Ao longo do filme, é dito que a Bíblia de Eli é a última existente. Porém, quando uma nova Bíblia impressa é colocada na estante, ao lado dela aparece um livro com um título em hebraico, escrito Tanakh, a Bíblia hebraica, correspondente ao Antigo Testamento cristão. Isso sugere que parte das escrituras já havia sido encontrada, mas provavelmente ninguém sabia como lê-la. E por fim, o nome de Eli só é mencionado 3 vezes durante todo o filme. Primeiro, em uma etiqueta dentro de sua mochila. Depois, quando ele se apresenta na ilha de Alcatraz. E por último, em sua lápide, no encerramento da história. Você sabia que em Vanilla Sky, esse filme na verdade é um remake do filme espanhol Preso na Escuridão, de 1997. Tom Cruise assistiu ao filme no Festival de Sundance e gostou tanto da história que decidiu comprar os direitos de adaptação, convidando Cameron Crowe para assumir a direção do projeto. A nova versão segue bastante fiel ao enredo original, trocando apenas o cenário de Madrid por Nova York. Um detalhe curioso é que Penélope Cruz permaneceu no elenco, reprisando o papel de Sofia também no remake americano. Uma das cenas mais marcantes do filme acontece logo no início, quando David corre pela Times Square completamente vazia, algo praticamente impossível de se ver. O mais impressionante é que nenhum efeito digital foi utilizado. Cameron Crowe negociou com a polícia de Nova York o fechamento da área entre 5 e 8 horas da manhã, em um domingo de novembro de 2000. O resultado foi uma sequência icônica que custou mais de $1 milhão, apenas para uma cena de 1 minuto. Ainda nessa sequência inicial, uma imagem aparece por frações de segundo da Katie Holmes na capa de uma revista. Anos depois, ela acabaria se casando com Tom Cruise. Após os atentados de 11 de setembro de 2001, executivos do estúdio sugeriram que Cameron Crowe removesse digitalmente as imagens das torres gêmeas do filme. Ele recusou, e as torres permanecem visíveis em várias cenas de Nova York. No filme, David mora no famoso edifício Dakota, conhecido por ter sido a residência de John Lennon, e infelizmente ele também foi assassinado em frente ao local. As cenas internas foram gravadas em estúdio, enquanto a fachada aparece brevemente no início do filme, filmada sem autorização, já que os moradores não permitem gravações no prédio. E já que falamos de um Beatle, vale destacar que a música tema do filme foi escrita e interpretada por Paul McCartney, recebendo inclusive uma indicação ao Oscar. É exatamente essa canção que toca neste vídeo.
A televisão de tela plana, que surge do chão, foi uma ideia criada por Cameron Crowe e Tom Cruise durante uma conversa sobre coisas futuristas que sempre sonharam em ter. Cruise chegou a desenhar o projeto e pensou em instalar algo parecido em sua própria casa, até perceber que o mecanismo invadiria o andar de baixo. A famosa frase de Sofia, "Eu te conto em outra vida, quando nós dois formos gatos", surgiu de forma espontânea. Penélope Cruz disse isso a Cameron Crowe em um momento de frustração, e a frase acabou entrando no roteiro. Durante as filmagens, Tom Cruise e Penélope Cruz se envolveram romanticamente e mantiveram um relacionamento por cerca de 2 anos. E por fim, o próprio Tom Cruise já declarou que Vanilla Sky é o melhor filme que ele já fez. Você sabia que em Deadpool, esse filme teve um orçamento bem menor do que qualquer filme do X-Men, Homem de Ferro, Vingadores ou Capitão América? Mesmo assim, o filme recuperou seus 68 milhões de dólares de orçamento em apenas 2 dias após a estreia. O traje do Deadpool originalmente tinha uma camada de músculos por baixo, mas ela precisou ser retirada. Ryan Reynolds já era musculoso demais, e o uniforme ficou apertado ao ponto de deixá-lo com uma aparência exagerada. Após o fim das gravações, Ryan Reynolds simplesmente ficou com o traje do Deadpool. Ele não pediu permissão e nem deu chance de o estúdio exigir de volta. Quando o estúdio descobriu, acabou deixando que ele permanecesse com a roupa. No Halloween, o ator chegou a se fantasiar de Deadpool, e vídeos desse momento podem ser encontrados no YouTube. Ryan Reynolds revelou que existem mais de 100 referências espalhadas pelo filme, incluindo easter eggs, citações à cultura pop, participações especiais e até provocações diretas a outros filmes da Marvel. O ator também afirmou que Deadpool será o último personagem de quadrinhos que ele pretende interpretar no cinema. Por volta de 1 hora de filme, durante uma sequência em que testa diferentes uniformes, Deadpool aparece usando uma máscara com apenas um olho, muito parecida com a de Slade Wilson, o Exterminador. Isso é uma referência direta ao personagem que inspirou fortemente a criação do Deadpool nos quadrinhos. Em outra cena, por volta dos 22 minutos, após Wade e Vanessa jogarem e trocarem seus tickets por prêmios, é possível ver ao fundo um cachorro de pelúcia vestido como Deadpool. Trata-se de uma referência ao Dogpool, a versão canina do personagem em um universo alternativo dos quadrinhos. Ao longo do filme, Deadpool vive reclamando que o estúdio não tinha dinheiro suficiente para bancar certas cenas. Curiosamente, isso reflete a realidade. A Fox cortou cerca de 7 milhões do orçamento de última hora, forçando várias mudanças no roteiro. Entre os cortes, estava uma perseguição de moto entre Wade e Francis, a inclusão de mais vilões com nomes e várias sequências de ação. Para justificar cenas menores, o roteiro faz piada dizendo que Deadpool esqueceu suas armas e munições. Em janeiro de 2012, foi gravado um teste de 3 minutos para convencer os executivos do estúdio a aprovar o filme. Esse material acabou vazando na internet em 1º de agosto de 2014 e recebeu uma reação extremamente positiva dos fãs. Graças a isso, o projeto finalmente saiu do papel. O teste foi tão popular que parte dele foi recriada no filme final, incluindo a famosa cena inicial na estrada, que leva à luta dentro do carro. Em entrevista, o roteirista contou que a personagem míssil adolescente megassônico nem sempre esteve nos planos. Outros X-Men, como o Míssil, chegaram a ser considerados, mas a equipe acabou escolhendo o míssil adolescente megassônico simplesmente porque gostaram mais do nome. Nos quadrinhos, Míssil Adolescente Megassônico é uma mutante telepata e pré-cognitiva, mas seus poderes foram alterados no filme. Os roteiristas decidiram colocar habilidades explosivas, por acharem que isso combinava melhor com o nome da personagem. E para finalizar, a cena pós-créditos de Deadpool é uma homenagem direta ao clássico Curtindo a Vida Doidado. Você sabia que em O Curioso Caso de Benjamin Button, esse filme começou a ser desenvolvido ainda em 1994. Ao longo dos anos, vários nomes famosos estiveram ligados ao projeto. Em 1998, por exemplo, Ron Howard seria o diretor e John Travolta interpretaria o personagem principal. Com o tempo, esses papéis acabaram ficando com David Fincher e Brad Pitt. David Fincher revelou que nunca chegou a ler o conto original, de F. Scott Fitzgerald. Ele se baseou exclusivamente no roteiro de 240 páginas, escrito por Eric Roth. A decisão definitiva de levar o filme adiante veio após a morte do pai de Fincher, em 2003, evento que influenciou emocionalmente sua conexão com a história.
Esse filme marcou a terceira parceria entre Brad Pitt e David Fincher, depois de Seven, Os Sete Crimes Capitais e Clube de Luta. Brad Pitt contou que passava cerca de 5 horas por dia apenas no processo de maquiagem para interpretar Benjamin Button. A aparência de Benjamin quando criança, criada por Fincher junto com o supervisor de efeitos visuais e o especialista em maquiagem, foi inspirada nos estágios avançados da progéria, uma condição rara que provoca envelhecimento acelerado. Fincher também explicou que Brad Pitt não interpretou Benjamin nas cenas finais como criança e bebê porque o orçamento destinado aos efeitos especiais já havia se esgotado. Ainda assim, o diretor defendeu a escolha de usar outros atores, afirmando que Benjamin, nesse ponto da história, já é praticamente outra pessoa. Inicialmente, o filme se passaria em Baltimore, cidade onde a história original é ambientada. No entanto, a locação foi alterada para New Orleans, após o estúdio solicitar as filmagens no local para aproveitar incentivos fiscais do estado. Os números dos quartos de hotel vistos no filme fazem referência à idade de Benjamin, 57, quando ele está na Rússia, e 25, quando reencontra Daisy mais tarde. Quando Benjamin visita Daisy no hospital, após ela ser atropelada por um táxi, a cena faz referência direta a Forrest Gump, onde Forrest visita o Tenente Dan no mesmo hospital. A atriz Julia Ormond gravou suas cenas apenas nas 2 últimas semanas de filmagem. Nesse período, Cate Blanchett passava por 4 horas diárias de maquiagem para interpretar Daisy em estado terminal. Por causa do calor intenso das luzes do estúdio e dos cobertores, ela só conseguia ficar deitada na cama do hospital por curtos períodos. E por fim, o beija-flor é a única ave capaz de voar para trás. Já os furacões giram no sentido anti-horário no hemisfério norte e no sentido horário no hemisfério sul. Esses detalhes, junto com outros símbolos de movimento inverso, como relógios andando para trás, reforçam um tema central do filme, que gira em torno da vida de Benjamin Button, sendo vivida ao contrário. E esse foi mais um Curiosidades sobre Filmes Aleatórios. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E deixe nos comentários filmes que você gostaria de ver aqui no canal. Valeu e até a próxima!